E aí galera, como vão vocês? Espero que bem. E hoje vou falar um pouco sobre as distros Linux, como é que está o cenário atualmente em 2022, 2023, talvez até 24, 25, porque boa parte aí não faz uma mudança muito grande. E aí eu queria falar sobre, por exemplo, algumas questões aí que eu vejo se destacando na comunidade, nos Reddits, nos fóruns, nos Telegrams nos últimos tempos. Muita gente fala bastante do Arch Linux, né? Que é bem popular. Aí, de fato, eu acho que talvez seja, pelo menos acho que a segunda árvore de famílias hoje que tem muitos usuários, tem muito popular. É muito popular. Ela tem muita documentação, tem vídeo para tudo, tem pacote para tudo e isso aí satisfaz muita necessidade de muitas pessoas, né? Acaba trazendo muita gente aí pra distro. Eu particularmente acho o Arch Linux muito interessante. Eu acho bem bacana aí o Pacman. Eu acho que é dos gerenciadores de pacotes mais rápidos e eficientes. Até na época que eu usava o Linux no HD, ele ainda era mais rápido do que quando eu tinha um outro Linux no SSD. Então a diferença assim de gerenciamento de pacote era brutal. E para instalação de pacotes maiores ou com mais dependências, fica nítido a diferença de velocidade. Em contrapartida, por exemplo, do Fedora, era extremamente lenta o gerenciamento, até hoje é, mesmo usando num NVMe, ainda continua extremamente lento. E aí a pessoa fica até meio desgostosa de usar, né? Porque você vê aquele update enorme vindo e às vezes demora minutos para terminar de fazer toda a parte de trás da cortina do DNF. Aí é chato de fazer. Apesar de que o Fedora também não tem tantos updates quanto o Arch, né? Uma coisa do Arch Linux também é que a maior parte do empacotamento, como muitos de vocês já perceberam, ele é feito por pessoas que estão fazendo aquilo no tempo livre deles. Então, muitos dos pacotes ali, de fato, pode ser uma das últimas versões, mas tem alguns que demoram bastante para ser empacotado. Uma das que eu reparei isso nos últimos tempos foi o Python. O Python, praticamente qualquer outra distribuição já está vindo com a versão 3.11, enquanto no Arch ainda está no 3.10. É bem verdade que ainda existe bastante dependências do Python que ainda utiliza o 3.10 e mover rapidamente para o 3.11 pode quebrar bastante coisa. Mas ao mesmo tempo tem outras distros como o próprio Fedora, já está trazendo o 3.11 aí já tem um tempo aí, tá firme e forte, não parece ter quebrado tantas coisas assim. Diversos outros pacotes também seguem esse mesmo problema do Arch ser uma distro comunitária, mas também é verdade que o Fedora, boa parte dos empacotadores também são comunitários. Ali tem bastante dinheiro da Red Hat, mas de fato tem aquele fundo comunitário ali. Na verdade, se for reparar, quase todas as grandes distros ainda são de alguma forma comunitárias e meio empresariais, né? Claro que tem outra certa distros que tem mais dinheiro do que outras e acaba progredindo mais. A questão também que eu gostaria de mencionar é que, por exemplo, eu venho reparando é que as distros que são base RPM, elas acabam sendo mais progressistas, vamos dizer assim, entre aspas. Elas, por ter mais dinheiro, geralmente, no caso da Red Hat, elas costumam, e da OpenSUSE, elas têm mais inovações, elas se movem mais, enquanto que eu percebo que a base do Debian e até mesmo do Arch Linux, eles são mais conservadores. Mesmo muita gente pode falar, mas o Arch Linux empacota e distribui pacotes muito rapidamente. É verdade, mas alterações de pré-instalação, de como os desenvolvedores da base do Arch entendem como tem que ser a parte mínima do Arch, eles são mais legado, mais tradicional. E isso fica nítido em algumas partes. O, o Arch Linux ele é bem interessante nessa parte de gestão de pacotes, mas acaba que fica uns pacotes legados também que ninguém. Ó, pacotes órfãos, né?
pacotes que ficam abandonados aí porque não acharam ninguém para manter e já tá algum tempo parado. E voltando no Fedora, eu acho muito boa a distribuição Fedora, só que, por exemplo, tem pacotes que não tem nela. E nem no RPM Fusion parece que alguns pacotes ainda não existem lá, a galera perdeu o interesse de empacotar, tá meio abandonado. E o Copper, que é o sistema semelhante ao Hour do, do Arch Linux, ele não é tão bom quanto parece ser do Hour. Então tipo assim, parece que tem mais dinheiro, tem mais desenvolvedores. De fato, se vocês forem ver, a distribuição disparada que tem mais desenvolvedores é o Fedora. Mas ao mesmo tempo, não tem pacotes que parece que a galera não empacota ou deixa desatualizado. Por exemplo, o, o Docker já está bem descontinuado no Fedora, até pela questão que os caras têm o Podman. Mas se você precisa usar nos repositórios oficiais, já tá na primeira versão ainda. A segunda versão já foi reescrita na linguagem Go, e antes era do Python, na primeira versão. E a galera parece que deixou de lado. E isso também acontece nas bases Debian, né? Apesar de que também, se for ver, muita gente mantém, às vezes, a desculpa, né? Seria, tipo, manter uma certa compatibilidade, né? Porque apesar de ter sido reescrito em Go, nem tudo é tão igual assim. Sintaxe é basicamente a mesma, mas eventualmente um grande projeto pode ter alguns problemas com essa nova versão, principalmente na questão do YAML lá, que tem um monte de descrição, né, de como tem que ser tal imagem. Já nos Arch Linux eles já estão mandando há algum tempo o Docker feito com Go, né? Se não me engano é a versão 2. E aí é melhor de se usar, ele é mais rápido também, mais descritivo em certos aspectos. Já o Arch Linux ele é bem mais moderno nessa parte, né, de empacotamento, como todo mundo sabe. Para mim, uma das melhores coisas que existe no mundo Linux é a wiki do Arch Linux. Ele é extremamente descritivo. Praticamente você acha qualquer solução para qualquer coisa e meio que para você montar uma base do Arch, você acha tudo aqui. E ele até serve para outras bases de outros Linux, porque boa parte ainda é igual, né? Então acaba que o Arch acha tem uma melhor, se não, uma das melhores, se não a melhor wiki aí dos Linux. Uma coisa muito interessante também é alguns repositórios que o Arch Linux tem que não faz parte dos repositórios oficiais, nem também do Hour, como por exemplo o Chaotic Hour, que ele é um repositório à parte aí construído para distribuir pacotes que eventualmente não tem nem no Hour ou tem só como código para ser compilado. Então eu vejo que tem muitos pacotes que não tem. No Hour tem bastante que tem possuem duas opções, né? O código e o binário. Aqui ele tem mais focado no binário. Então você acha bastante pacotes. Se não me engano, já tem quase 4.000 pacotes só nesse repositório aqui. Toda vez que eu utilizo alguma base art, eu mantenho o Chaotic ativado. Uma das coisas que eu não gosto do Arch Linux é que boa parte dos pacotes eles são novos, mas também não são testados. E aí, em certas circunstâncias, que eu já tive bastante problema com o Arch, e aí acaba desanimando de usar. Alguns meses atrás eu estava utilizando o Arch, e aí eu me deparei com um update do Mesa Drivers, e aí na hora de reiniciar a máquina para voltar a utilizar, né? Toda a parte gráfica, toda a interface do desktop estava tudo cheio de glitch, de bugs, né, e estava praticamente inutilizável. A única opção
foi voltar um snapshot que eu tinha salvo no sistema de arquivo, né, do BTRFS, mas se não fosse isso, eu não teria conseguido utilizar. No dia seguinte desse problema, saiu um update do Mesa Drivers e aí consertou esse bug, mas esse foi uma vez que aconteceu isso, mas eu tive outro problema do mesmo sentido do Mesa Drivers, e aí começa a desanimar, porque você vai tentando usar seu computador no dia a dia e os bugs, e não é bug simples, é bug de tornar inutilizável mesmo todo o desktop. Acaba que tem que acabar dando um passo atrás, assim. Aí muita gente fala, tipo, por exemplo, que nem o que eu tô utilizando agora, o Manjaro. Muita gente fala mal dele, né? Mas é aquela coisa também, né? Se a distro, se qualquer coisa, software se destaca, ele vai acabar sendo atacado. Que, como diz o ditado, prego que se destaca leva martelada. É exatamente isso. Todas as principais distros aí que tem uma base de usuário considerável, ela sofre algum tipo de ataque. O Manjaro é assim, o Ubuntu também é assim, qualquer fio de cabelo ali, a galera já tá metendo pau na distro e acaba que vira um pote de mel para ataques ali, né? O Ubuntu a galera reclama de qualquer coisa inimaginável ali. E aí qualquer comentário, qualquer notícia, informação, tá lá a galera falando mal do Ubuntu. Isso também faz parte daquela questão dos gatekeepers, né? Qualquer distro popular assim, a galera quer. Isso faz parte até da psicologia, né? As pessoas querem assistir especiais, mas na verdade então, para elas se sentirem especiais, elas começam a bater em qualquer coisa que chegue próximo do que ela quer usar. E aí, qualquer coisa que seja amigável e não seja tão elitista, elas começam a falar mal para manter uma certa, interiormente, né, falando, manter um certo elitismo. Como se, tipo, se a pessoa estivesse falando para ela mesma, eu sou especial, por isso uso isso ou aquilo. E então você vê bastante ataques às distros mais populares. Já as distros que ninguém usa ou pouca gente usa, ninguém reclama. Porque não tem olhos vendo, né? Então, as decisões polêmicas, os problemas, ninguém liga porque ninguém vê. Então acaba que é, passando desapercebido, né? Isso é um fato não só na questão de distro, mas também de todas as áreas de software. Todos os softwares que são utilizados, praticamente, eles têm defeitos. Não tem um software perfeito. E esses defeitos, eles são adubados, destacados, né? E deixa-se as qualidades de lado só para falar mal dos defeitos. E aí eles extrapolam esses efeitos para afastar a galera ou também fazer a galera fazer bastante vídeo criticando sobre distros, softwares, linguagens. O que for que tenha destaque, a galera vai atacar. Porque dá views, rende bastante nas plataformas, então a galera não perde tempo de extrapolar, mesmo que seja uma coisinha pequena ali, coisa que quase ninguém repara ou ninguém deveria realmente se importar. Uma das decisões que a galera do Art toma meio que pro usuário e entende que deve ser assim como havia mencionado anteriormente, é a questão de se estender. E dá para entender bastante, porque se você quiser usar um Linux hoje desktop sem se estender, é praticamente impossível, porque tem muitas dependências de softwares, partes de softwares que eles entendem que se você está usando o Linux, você está usando estender. E essa é a maneira que eles gerenciam aí toda a sua parte do back-end aí do software, da estrutura, né, de tal software. Então não utilizar o estender hoje é bem complicado de fato. Tem que ficar fazendo vários workarounds, tentando achar soluções para pequenos problemas assim, às vezes até softwares que não funcionam porque simplesmente a pessoa não está usando o Systemd. O Systemd é verdade que ele é muito mais do que só um gerenciador de demos, né, como era o System 5 e outros
run needs de outras épocas ou até mais atuais mesmo. Mas a parte boa dele é que ele é bem unificador também. Apesar de que ele também traz soluções aí que boa parte das vezes não utilizam. Faz o outro meio, utiliza por outro meio, o meio mais clássico. E boa parte de algumas partes internas aí do Stender fica de lado. Então acaba que ele é grande, é fato. É um software complexo e cada vez mais ele vem tomando partes da infraestrutura Linux. Hoje em dia o Linux é quase um GNU Linux barra systemd, de tão grande que ficou. Mas também não tem muito que se falar dele. Ele funciona, ele é confiável, ele não é difícil de se entender. E, pra minha opinião, eu não tenho muito problema com ele, não. Eu acho ele ok, dá pra se utilizar. O Fedora também ele tem algumas implementações, porque ele é uma das distros mais voltada aí do mundo da Red Hat, e como se estender é praticamente uma iniciativa da Red Hat. O Fedora ele toma algumas decisões de a questão de se estender que nenhuma outra disso toma. Esse é um dos problemas que eu tenho com o Fedora. Ele toma decisões que a documentação é pequena. E aí fica difícil de você achar controle ou achar como solucionar tal problema quando envolve se estender. Já que boa parte das mudanças que o Fedora traz, só eles trazem. Então acaba que você tem que se virar nos 30, né? O Fedora também ele traz o SE Linux ou C Linux. Muita gente pronuncia de várias maneiras, né? Então no Fedora o SE Linux para mim, quando ativado, ele tem sido um fator que captura bastante performance do sistema quando ativado. Eu já vi alguns pacotes no Flatpak, quando o SE Linux está ativado, ele chega a ficar bem mais lento. E eu não sei se exatamente o SE Linux é um desculpado, mas eu lembro que a última vez que eu utilizei o Fedora com o SE Linux no Gnome ativado, o Gnome era bem lento, ele demorava para ser responsivo. E nos pacotes Flatpak eu encontrei mesmo problema de velocidade de tempo de resposta, né, da interface. Isso quando ativado o SE Linux. Esse é um dos problemas das distros RPM, né? Eles são muito progressistas e não se prende muito no que já é sabido, aí que a comunidade já acostumou. E por hoje é isso, galera. Deixa aí suas opiniões, com seus comentários, o que vocês acham, sugestões. Eu vou ler aí nos comentários, vou responder se possível. E é isso.